Nesta edição, o programa TV Direitos Humanos fala sobre a reforma das polícias e o combate ao crime na América Latina. E para tratar sobre esse tema, eu, Juliano Domingues e o professor Manuel Moraes, recebemos o advogado e professor de Direito Luiz Emanuel Barbosa da Cunha, do Centro Dom Helder Câmara de Estudos e Ação Social, o SENDEC. Começa agora o programa TV Direitos Humanos. O TVDH é uma iniciativa da Cátedra Unesco-Unicap de Direitos Humanos Dom Helder Câmara, produzido por estudantes de jornalismo do projeto de extensão EduComDH, Educomunicação e Direitos Humanos na Mídia, numa parceria com a Cátedra Luiz Beltrão de Comunicação, o Centro Dom Helder Câmara de Estudos e Ação Social, o Movimento dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais Sem Terra, o MST, o Centro das Mulheres do Cabo e o Centro de Cultura Luiz Freire. As polícias na América Latina têm sido desafiadas a se adaptar a um novo contexto em que a democratização das instituições públicas e o respeito aos direitos humanos são prioridades. A reforma das polícias na região tem sido um tema central, especialmente em países onde a violência e a corrupção ainda são problemas endêmicos. Como aliar a eficiência no combate ao crime com respeito aos direitos humanos? Essa é uma pergunta, essa é uma questão fundamental que os países latino-americanos precisam enfrentar para garantir a segurança pública de forma sustentável e justa. Reformas efetivas envolvem não apenas mudanças na estrutura e treinamento das polícias, mas também no desenvolvimento de mecanismos de transparência e controle social sobre as ações policiais. Professor Luiz Emanuel, professor Manuel, a gente agradece, a presença do seu xará, professor Manuel. Então vou chamar Luiz Emanuel e professor Manuel. Nós agradecemos a sua participação mais uma vez aqui no TV Direitos Humanos. E já abro, Manuel, com uma pergunta mais ampla, inclusive para introduzir o assunto, para quem está nos acompanhando, assim como eu, que eventualmente não tem maior contato com essa pauta. Por que a reforma das polícias é uma pauta, sobretudo no contexto da América Latina? Seja muito bem-vindo. Obrigado, Juliano, Manuel, A satisfação estar aqui novamente conversando, com o pessoal da TVDH, inclusive dar um olá, para todas e para todos, e todos, que nos assistem. Bem, olha, a questão da polícia, Juliano e Manuel, a gente que já está nessa passadinha, de luta por direitos humanos há um bom tempo, antes de mais nada a gente tem que ter em mente que polícia é um braço armado, é um braço literalmente armado. E isso faz toda a diferença dentro de um contexto intraterritorial e nas relações de poder. Então, antes de mais nada, ter esse foco. Segundo, leva em consideração o histórico de criação das polícias no Brasil. Então, isso não vem como um grande projeto de segurança interna, e sim uma grande iniciativa de seguranças localizadas, sempre focando a proteção à propriedade, à terra, vamos dizer assim, a retomada de pessoas escravizadas, fugadas. Então a gente tem uma polícia que tem um histórico muito miliciano, e miliciano não no sentido de um batalhão de polícia, miliciano nesse sentido de uma força armada sem nenhum tipo de controle que não seja do interesse do grande proprietário. Tem essa questão do próprio uso da arma, e aí entra um pouco dessa ficção do Estado, que o Estado tem um monopólio da força. Isso é uma ficção que, quando a gente vai para os territórios, isso completamente se dissolve para realmente um exercício de poder. E aí vem o grande desafio de você ter um perfil institucional com a história que tem em um determinado momento, que aí, por coincidência, quer dizer, se a gente pensa a política no mundo inteiro, não é coincidência, mas se a gente pensa a nível de América Latina, como os países quase que ao mesmo tempo vão se redemocratizando, saindo de processos ditatoriais, e você tem uma institucionalidade que é marcada por pelo arbítrio, pela força, e pelo exercício da força, pelo exercício total da força, sem nenhum tipo de controle, muito menos popular ou social, com o histórico que tem, e de repente você tem de enquadrar dentro de uma perspectiva de direitos humanos, de reconhecimento de dignidade, principalmente para aqueles grupos vulnerabilizados que antes, em períodos de arbítrio, a polícia é o braço que realmente usa a sua força contra eles. Então, de repente, eles são sujeitos que apanham da polícia, e num outro contexto
constitucional passa a ser os sujeitos que vão controlar a polícia. Sem ter a força, né, sem ter o uso das armas, isso aí não é fácil fazer. Professor Manuel, ainda continuando nessa perspectiva histórica, né, a gente observa muito esse debate vinculado a processos de redemocratização, a ideia de legado autoritário, mas o professor Luiz Emanuel traz ainda algo que é anterior às últimas, digamos, ditaduras no Brasil, que é o processo de colonização. Essas são chaves, digamos assim, para a gente compreender o comportamento da polícia hoje, passado todo esse tempo, principalmente quando a gente pensa, né, do processo de colonização, ainda está presente isso, esse legado autoritário que remete à colonização. Faz sentido pensar a partir dessa perspectiva? Todo sentido, e o professor Luiz Manuel trouxe uma reflexão muito importante, porque na verdade nós tivemos um ciclo de ditaduras, todas elas foram financiadas pelos Estados Unidos, em função da chamada Guerra Fria, e nesse imaginário da Guerra Fria se elegeu uma chamada Doutrina da Segurança Nacional, que foi o nome que se deu no Brasil, e na América Latina vários países adotaram com outros nomes, mas a metodologia é a mesma, que estava tudo gerenciado por uma operação maior chamada Operação Condor, que aconteceu na América Latina na mudança do posicionamento dos Estados Unidos. Quando Carter assumiu a presidência dos Estados Unidos, ele mudou o eixo e, em vez de financiar as ditaduras, começou a questioná-las. Porque, na perspectiva do capitalismo americano, naquele momento, financiar ditaduras era um custo muito maior do que dar aos países, digamos assim, hegemonizados pelos Estados Unidos, autonomia de democracia, porque na verdade a democracia viabiliza o capitalismo dentro dessa perspectiva da livre liberdade, da livre iniciativa, etc. e tal. Então, para os Estados Unidos, essa outra pegada, essa outra perspectiva, diminuiu o apoio americano a essas ditaduras que precisaram operacionalizar o que nós chamamos de Operação Condor, que matou mais de 30 mil pessoas. Na Argentina existem julgamentos que processaram várias pessoas, no Chile, mas é evidentemente que cada modelo tem sua característica, né? O modelo chileno, por exemplo, nesse processo de retomada das ruas, agora pelo povo chileno, antes da eleição de Boric, não sei se você lembra, do número de pessoas que tiveram seus olhos, né, dilacerados por balas de borracha. Eles têm um tipo de polícia que ainda tem matriz da ditadura militar, que é os carabineiros, né? E os carabineiros são de uma violência absurda, né? E como disse o Luiz, mesmo com a transição para a esquerda, você não conseguiu eliminar os carabineiros, você tem que conviver com eles, você não consegue por conta da força ainda política conservadora que divide o Chile. Na Bolívia, nós tivemos uma tentativa de golpe de Estado promovido pelas polícias, né? Como também houve uma quartelada promovida pelas polícias contra o ex-presidente da Argentina. Então as polícias elas são usadas agora pela ultradireita, e no Brasil a gente chama isso, né, dessa influência muito profunda de uma determinada concepção de mundo muito reacionária, não é, que vê as polícias como um elemento de resposta ao crescimento da esquerda. Nesse bloco a gente contextualizou historicamente, no próximo a gente vai falar sobre a ideia de reforma, em que consiste o debate sobre reforma ou reformas das polícias. No próximo bloco tem também a reportagem de Alex Souza, com produção de Cecília Belo, que aborda o uso de câmeras corporais por policiais e como essa tecnologia pode contribuir para uma maior transparência e responsabilização nas ações de rua. A gente volta daqui a pouco. Estamos de volta com o segundo bloco do TVDH, que nesta edição fala sobre as reformas das polícias e o combate ao crime na América Latina, com a presença do advogado Luiz Emanuel Barbosa da Cunha. Agora a gente acompanha a reportagem de Alex Souza. Segundo dados do 18º Anuário de Segurança Pública, divulgados pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública no dia 18 de julho de 2024, o Brasil registrou 6.393 mortes causadas por intervenções policiais em 2023, considerando o período entre 2013 e 2023. Esta taxa de letalidade policial no país aumentou em 18,9%.
Em razão desses dados, o uso de câmeras corporais por policiais em nosso país vem sendo discutido e apontado como possível forma de reduzir, ao menos em parte, esses números. O Ministério da Justiça já estabeleceu diretrizes para a utilização dos equipamentos. Entre elas, destacam-se as que as câmeras podem contar com acionamento automático, acionamento remoto ou acionamento pelo próprio policial. De acordo com a portaria de regulamentação do uso, cabe às secretarias estaduais decidirem qual modelo usar, mas destaca a preferência pelo modo de gravação ininterrupta. A perita criminal e presidente da Associação de Polícia Científica de Pernambuco, Camila Reis, fala da importância de analisar com cuidado estes diferentes acionamentos do equipamento. Eu acho que o acionamento manual não é indicado. Se você está querendo mudar uma cultura e você dá a possibilidade daquela pessoa decidir ali se ela vai acionar ou não, essa cultura não vai ser mudada e esse serviço não vai ser implementado. Então, eu acho que dar ao policial a chance dele acionar quando ele quer e quando ele não quer, não vai contribuir para a confiança da sociedade sobre aquilo. Agora, o que eu acho que deve ser definido dentro desse protocolo, que eu acho que tem que ser participativo, é em que momento esse acionamento automático será realizado. Eu acho que ele não pode ser realizado pelo policial, mas eu não acho que ele deve ser acionado, por exemplo, no momento que uma pessoa chega no seu plantão, ou no momento que a pessoa entra numa viatura. Eu acho que ele deve ser acionado automaticamente no momento que a pessoa parte para a operação. A medida visa garantir mais transparência nas ações policiais e tem sido vista como uma ferramenta importante para a proteção tanto dos agentes de segurança quanto da população. Em estados onde a medida já foi adotada, como São Paulo, os resultados positivos já podem ser percebidos. Houve uma queda de 62% do uso da força em intervenções policiais, segundo pesquisa divulgada em maio de 2023 pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Apesar dos efeitos positivos, a implementação desta tecnologia ainda passa por discussões sobre possíveis violação da intimidade dos policiais. Estudos feitos pelo Ministério da Justiça antes da publicação da portaria mostram que quando as câmeras precisam ser acionadas pelo policial, as regras não são seguidas como deveriam. Então, dentro dessa regulamentação, é preciso que se respeite a privacidade dos policiais, para que realmente se tenha acesso à parte das gravações que indicam uma interação entre o policial e o público e a sociedade. Porque quando a gente tem esses fragmentos de filmagens demonstrados de maneira clara, em que o policial ou teve a sua conduta incorreta de acordo com o treinamento e as diretrizes que ele recebeu, e pode efetivamente ser tanto treinado quanto punido no caso de faltas muito graves, isso é bom para que você exclua condutas que não correspondem com a linha do que deve ser um policial agindo hoje, respeitando e sendo parte da sociedade. E, em contrapartida, no momento que ele é acusado injustamente, ele também tem aquela prova a favor dele. Então, é bom para o policial bom, que faz as coisas de acordo com a sua conduta, e aumenta a confiança da população na ação policial. Outro ponto discutido a respeito das gravações feitas pelos equipamentos é o armazenamento do material. A perita criminal Camila Reis destaca como deve ser feito este armazenamento, de modo que passe uma maior confiança na implementação das câmeras. E que se tenha um rigor muito grande em quem será a instituição que vai custodiar esses materiais, que vai ser responsável por guardar essas imagens. A gente sabe que nos Estados Unidos, por exemplo, quando você vai contratar uma empresa para custodiar isso, você tem um currículo rigoroso que essa empresa tem que cumprir de realmente gestão de qualidade desses materiais. Então, essas empresas têm que demonstrar quem vai ter acesso, se o login é individual, se qualquer edição vai ficar registrada, como uma pessoa pode fazer para pedir acesso, termos de confidencialidade que serão assinados por esses profissionais que ficarão com a guarda desses materiais. Então, para que tanto a sociedade quanto os policiais confiem, a gente precisa também ter muita seriedade na contratação dessas empresas e participação popular e dos policiais na regulamentação que vai colocar isso em prática. Então vamos continuar nesse assunto, né, que é um assunto que costuma movimentar a pauta, né, de vez em quando isso volta ao noticiário. E aí eu queria saber, primeiro com o Luiz Emanuel, depois com o professor Manuel, por que tanta polêmica em torno da utilização, da implantação dessas câmeras? Olha, primeiro como a gente fez no contexto, né, do primeiro bloco, primeiro essa questão do ser controlado.
né, as polícias, seja na América Latina, seja no Brasil, seja no Nordeste, não tem na sua cultura, no seu dia a dia, essa abertura para ser fiscalizado, essa abertura e A essa ideia de prestação de contas, de prestação de controle contas, social. essa consciência internalizada de que eles são servidores públicos, né? Além de ser cidadão também, né? O policial, a policial, o cidadão, a cidadã, né? E servidor e servidora pública. Antes de mais nada, se tem essa dificuldade tremenda, né? Parece que quando o pessoal entra, né, e entra naquele espírito da formação do militar, aí já fica em uma outra perspectiva, né? Aí realmente vai para aquela, né, perspectiva mais brutalizada, né? E aí, né, além dessa falta dessa perspectiva de ser o sujeito servidor do Estado, essa questão também do não controle, né, da falta de perspectiva, de qualquer tipo de transparência, de como agir, por que agir, né? Veja, o pessoal a polícia na Coreia do Sul, o pessoal consegue controlar até as munições que é dada para cada policial. Aqui a gente não tem controle nenhum, né? O policial, ele passa mais tempo fora de serviço do que em serviço. Quando ele sai de serviço, ele leva a arma, né, que é do Estado, leva as munições, muitos fazem bico, você não tem nenhum tipo de controle, não sabe, não consegue rastrear essa munição, esse armamento, você não sabe para que ele está trabalhando, né, quando ele está fora de serviço. Então tem essa dificuldade tremenda, né? Ao mesmo tempo, nessa questão de ser fiscalizado, seja pela sociedade civil ou por um órgão que não seja da corporação. E aí eu me lembro, o Manel deve se lembrar também, em 2007, né, quando veio o relator da ONU sobre execuções sumárias, o Philip Alston, né, veja, na época ele já recomendava ao Brasil o uso das câmeras. Então, câmera, né, corporal para policial hoje não é novidade nenhuma. Inclusive, na época já ia aparecendo nos filmes, né, os filmes militares de Hollywood, né, você já tinha aparecer aquilo ali, então você já tinha esse equipamento. Com as redes sociais digitais, o que não falta é imagem, né? É policial sendo circulando pela youtuber, internet. né? Então, o delegado Cunha, né, é um delegado ou é um youtuber, né? Então, você tem isso também, essa questão da glamorização, né, do uso da violência, né, o método, né, da violência exacerbada e não do uso proporcional da violência. Então, tem muito desses fatores que estão em jogo disso, né? Não tem resistência a ser controlado, não quer ser controlado, não quer ser fiscalizado, né? E, ao mesmo tempo, não quer se abrir, né, para outros sujeitos que não sejam da sua corporação. Então, o próprio Philip Alston, quando veio, visitou Pernambuco, visitou o Rio de Janeiro, já falava de arma, ou das câmeras corporais, e isso aí parece que, né, foi como, né, jogar, assanhar, né? Assanhar o terreiro, né? Foi Professor muito Manuel, difícil. vocês no primeiro bloco falaram sobre o contexto latino-americano. Esse debate também existe em outros países, dentro desse, digamos, dessa ideia do legado autoritário, ou é uma característica só aqui do Brasil? A resistência, né, que a gente observa a implantação de controles como, por exemplo, o uso da câmera. Não, a resistência das corporações, não é? Agora, existem corporações mais profissionalizadas e outras menos profissionalizadas em função do que o professor Luiz muito bem chamou a atenção, da relação que existe entre cidadão e Estado. Porque o grande problema dos nossos países que estão dentro desse contexto latino-americano é porque nós passamos por esse processo de ditaduras que esgaçou o conceito de cidadania, né? Então, para muitas pessoas, a cidadania é um por favor, né? É um favor. Os serviços são como se fossem assim: o delegado presta uma missão, né? Se você pegar no Brasil, e isso não é só no Brasil, a quantidade de delegados que são vereadores, que se tornam políticos, né? Policiais militares que foram para a política, nos últimos anos ficou mais comum, inclusive, chamar algum deputado de capitão. Então, esse processo de politização das polícias é algo letal. Na verdade, eu diria assim, são dois fatores que destroem essa discussão a nível latino-americano. Primeiro, a politização das polícias, porque isso cria uma incapacidade de gestão, porque você passa a considerar os movimentos sociais e inimigos políticos das corporações. As corporações são usadas para reprimir movimentos indígenas, né, os trabalhadores do campo, etc. e tal. E, por outro lado, né, você tem um processo, quando não politização, você tem um processo, digamos assim, de não profissionalização das polícias.
que tem a ver com a falta de investimento, que é um paradoxo, porque, em média, essas polícias não têm transparência. Você não tem quanto no Brasil, você não sabe efetivamente quanto se gasta em polícia, porque é dado como sendo uma informação sensível, está ligado à questão de estratégia de enfrentamento ao crime organizado, e isso vai criando uma verdadeira casta, que se autogere, que passa a ter um lobby. Então, no Brasil, a gente pode dizer com muita precisão o seguinte: os governadores estaduais e governadoras fazem uma margem, né, apresentam uma série de medidas como que controlando, né, o sistema de polícia. Mas, na verdade, grande parte desses governadores são controlados por essas corporações. A gente havia, na verdade, eu havia prometido que a gente ia abordar a ideia de reformas, né? A gente acabou não falando porque esse assunto das câmeras acabou rendendo, e, né, apesar de estar dentro do contexto das reformas, mas a gente vai falar mais sobre as reformas, então, no próximo bloco. E no próximo bloco tem também o quadro Fala Povo. Tassi Xavier levou para as ruas a pergunta: que imagem você tem das polícias? A gente confere as respostas já já. Estamos de volta com o terceiro bloco do TV Direitos Humanos, que nesta edição fala sobre a reforma das polícias e o combate ao crime na América Latina. Agora vamos ouvir o que dizem as ruas. É hora do quadro Fala Povo, com Tassi Xavier. A polícia tem como dever garantir a segurança pública, protegendo o cidadão, seus bens e direitos. As abordagens policiais são procedimentos realizados pelos agentes com o intuito de investigar, deter ou prender indivíduos suspeitos. Essas abordagens devem ser conduzidas de forma respeitosa, seguindo os protocolos legais e dos direitos humanos. Mas, infelizmente, frequentemente, algumas dessas abordagens fogem dos protocolos e vão contra os direitos da população. Essas ações se enquadram em abuso de poder e ocorrem quando os agentes utilizam força excessiva ou desnecessária ao interagir com os cidadãos. Entre os fatores apontados como causa para essas ações violentas estão a falta de treinamento adequado, preconceito e, muitas vezes, a impunidade. No Fala Povo de hoje, o TVDH foi às ruas para saber: que imagem você tem das polícias? Ser policial é algo difícil, né? Hoje em dia, a gente às vezes tem a opção de generalizar as categorias e, como qualquer outra categoria profissional, sempre tem aquelas boas pessoas e as más pessoas, né? Sempre tem aqueles que são bons profissionais, se dedicam à profissão que escolhem, e aqueles que às vezes agem não tão bem. Então, ser militar é algo difícil porque a gente acaba generalizando o que poucos fazem em detrimento do que a grande maioria faz, que é o bem, que é realmente fazer aquilo que se comprometeram quando abraçaram a profissão. Então, hoje em dia, a visão que a gente tem, né, das polícias de modo geral é uma visão pejorativa, que nem sempre corresponde à realidade. Quem está de dentro sabe o quão difícil é você se dedicar a uma profissão onde a cada dia que você sai de casa, você não sabe se volta, porque você coloca a sua vida ali em prol de uma população, de alguém que você não conhece, você não sabe quem é, de quem você nunca viu, e às vezes você lidar com alguém que sai de casa para fazer o mal, e você ter que lidar com aquela pessoa, respeitar e tratá-la como cidadão, como pessoa, não é uma situação fácil, né? É uma situação difícil. Mas, de modo geral, é uma profissão que muitos abraçam de coração e que se dedicam e que realmente querem fazer porque gostam daquilo. Mas, infelizmente, tem o lado ruim que acaba prejudicando os bons, que é uma grande maioria, né? Um pouco decepcionado, certo? Principalmente a Polícia Militar. Acredito que o trabalho delas aqui deixa muito a desejar, certo? Com relação à segurança, as reportagens mostram onde estão os problemas, ela não toma providência, é sempre aquela mesma resposta: nós estamos com viatura na rua, e assim por aí. Eu, como cidadã brasileira e pernambucana, precisei da polícia por 2 vezes e não obtive resultado. Então, ou seja, pagamos nossos tributos ao governo, né, no qual todos pagam, não só, como é que se diz, nós populares como os próprios policiais, mas devemos ter o seguinte: a gente não tem uma estrutura policial
bem remunerada para, assim, a nível de nos proteger, de estar presente em várias situações. Vivemos a esmo, né? E quando eles vêm ter com gente, com todos nós, em sua grande maioria, eles vêm numa truculência, não quer saber se você tem realmente a ver com o caso, se ocorreu algum problema, se você fez o ato ilícito em si. E aí eles chegam, não tem aquela, vamos dizer, a empatia que precisamos, né? Afinal de contas, nós estamos aqui à mercê de situações adversas na vida e que precisamos de proteção. Pensando nessa questão, né, da imagem que a sociedade, de uma maneira geral, possui, a gente sabe que isso tende a variar, né, em função de algumas características, né, étnico-raciais, demográficas. Mas, professor Luiz Emanuel, de uma maneira geral, né, o que dizer sobre a imagem que a população possui da polícia? E aí a gente pensando nessa pergunta, sobretudo nesse contexto que é o tema do programa, né, na reforma ou as reformas das polícias, né, a relação entre a imagem que as pessoas possuem da força policial ou dos indivíduos vinculados às polícias e a necessidade ou não de se reformar as polícias. O que o senhor teria a dizer? Olha, tudo, Juliano e Manuel, tudo tem a ver com o debate que é posto na sociedade, né? Se a gente vai para a periferia e vai para os grupos socialmente mais vulnerabilizados, a visão que se tem da polícia é a visão que se tem de um capataz. Então é o uso da força, é o arrombamento da casa a qualquer momento, é a bofetada, é aquele bem estilo Capitão Nascimento, né? Quando ele entra nas comunidades, né? Quando você vai para a classe média, você já fica naquela expectativa de um serviço público. Então a pessoa tem, por exemplo, seu carro furtado, aí quer que na delegacia tudo aconteça muito rápido, que entrega seja... Então fica naquela expectativa de uma prestação de serviço. E quando você vai para a elite econômica mesmo, né, e política do país, aí você já tem aquela guarda pretoriana. Então é uma institucionalidade que tem de se travestir de formas completamente diferentes, dependendo com que pessoa, com que sujeito da sociedade está lidando. Isso é péssimo para se criar um perfil institucional. Principalmente quando a gente pensa isso do ponto de vista de uma república, né? De uma república, né, da coisa pública, e ao mesmo tempo de uma coisa pública pautada a partir dos direitos humanos, da dignidade humana, né, de uma prestação de serviço de qualidade, da efetividade do direito, né, do acesso à justiça, porque a polícia também ela funciona como essa porta de entrada para o acesso à justiça. Quando a gente fala, né, da questão penal, né, a investigação da polícia ela é decisiva para muitos casos, né? No caso que muitos dos casos que a gente acompanha, né, isso foi justamente decisivo para que os casos, né, criminais, os processos criminais não andassem. Então, quando a gente tem, né, essa institucionalidade muito, né, difusa, espalhada pela sociedade, você tem uma dificuldade de traçar um perfil e, ao mesmo tempo, se você tem uma dificuldade de traçar o perfil, você tem uma dificuldade de avaliar essa institucionalidade. E essa institucionalidade que também que não se abre, né, para ser transparente, para ser fiscalizada de fora. Então você tem, né, uma institucionalidade refratária, você tem uma dificuldade de avaliar, né, qual é esse serviço público, como ele é prestado, né, onde o dinheiro é gasto, no que é gasto. A única coisa que a gente vê dinheiro público sendo gasto na polícia é sempre nos carros da polícia. Entra um governo de esquerda, sai governo de esquerda, entra um de direita, entra o que a gente não sabe nem se é de direita ou se é de esquerda, que até hoje, né? Uma das primeiras coisas que faz é mudar a primeira frota, coisa né? que fez é seguir sempre com aquele teatro, né? Teatro, você compra um carro da polícia, faz aquele, né? Tem sempre um momento de entrega, né, dos carros, a famosa, né? Pirotecnia, né? Isso, olha, eu me lembro, muito pequeno, ali na frente da Rádio Patrulha, ainda no governo de Dr. Arraes, veja. Né, a Rádio Patrulha fazia encenação, né, dos carros novos que chegavam, aqueles carrão bem antigos, então saía, prendia a pessoa, pá, pum, fazia um teatro mesmo ali na Rua Dom Bosco, né? Então hoje você não faz mais esse teatro, mas você faz outro tipo de estardalhaço, né? Então chama muita atenção, né, sempre nesse foco, mas como é gasto esse dinheiro é uma dificuldade tremenda. Inclusive, a gente pensava que uma saída para isso era ter o Conselho Estadual de Segurança Pública. Então, o Conselho de Segurança Pública sai depois de muitos anos, depois da Conferência Estadual de Segurança Pública, e quando sai, é aquela dificuldade tremenda, né, de a gente ter acesso ao orçamento, no que está sendo gasto, né? O secretário sempre ali com o pé no freio para não mostrar
E para a gente falar sobre essa questão das medidas, né, como você falou, quer dizer, medidas institucionais objetivas dentro dessa perspectiva de reforma. Porque quando a gente fala reforma, tem uma certa abstração, né? Assim, a gente está falando reforma em que sentido? Que tipo de reforma, né? Imagino que tende ao infinito possibilidades de reformas. E aí, professor Manuel, o que é que seria fundamental, né, na opinião do senhor, quando a gente pensa em medidas, se fosse possível, por exemplo, né, instituir nesse momento agora, quais seriam aquelas que o senhor elencaria como as prioritárias para que, de fato, haja uma mudança, né, no funcionamento das forças policiais e aí, consequentemente, no entendimento que a população possui das forças policiais? Começa por cumprir a recomendação da Comissão Nacional da Verdade e a comissão de vários estados, a comissão aqui de Pernambuco também, recomendou a desmilitarização da PM. Porque a PM é a forma de organização da segurança pública na forma que ela é hoje, é um resquício da doutrina de segurança nacional e não responde à necessidade, porque você cria uma lógica militar de domínio de território. Primeiro que esses militares estão em quartéis. Veja, quartel não é um lugar onde você, como cidadão, visite. E essa é uma característica não só do Brasil. Não, em vários países, né? Quer dizer, como falava, os carabineiros. Inclusive, muitos policiais daqui no passado foram treinados por esses carabineiros, foram treinados no Paraná, inclusive tinha uma escola internacional, né, financiada pelos Estados Unidos, a Escola das Américas, que era um centro de difusão de tortura. Então, antigamente, nas delegacias de polícia no Brasil, tinham tonéis de água onde as pessoas eram chamadas para averiguação e era praticado o afogamento. O afogamento era uma prática policial. Tinha instrumentos de tortura nas delegacias, né? Quer dizer, existem outras torturas, né, disseminadas, né, no sistema de polícia. Nós temos casos de desaparecidos, como aquele do Rio de Janeiro, o Amarildo, que é famoso, mas a gente tem casos aqui em Pernambuco que não são tão famosos, mas de pessoas que foram desaparecidas, como os meninos, né, de Cabrobó, que até hoje não se tem notícia do que aconteceu com eles. E o modus operandi é o mesmo, bota um capuz, sequestra essas pessoas e elas são, né? Porque é o processo dos chamados grupos de extermínio, que é o outro fenômeno que eu estava tentando chamar a atenção. Quer dizer, você tem um processo de politização e o outro é quando a polícia ela se sente livre, por falta de controle cidadã, do aparato, né, de sistema de justiça, e começa a matar. Aí viram justiceiros. E esses justiceiros, para virarem grupos de extermínio, é um pulo. Então, o que a gente precisa fazer é, primeiro, uniformizar, né, o que hoje nós chamamos de SUSP, Sistema Único de Segurança Pública. Hoje, Lewandowski, que é o atual, né, ministro da Justiça, está levando muito a sério um projeto de emenda à Constituição que vai unificar, né, e criar, de fato, um sistema único. Existe já em lei, mas ele quer colocar na alçada da Constituição. Então, o que ocorre, para responder a você, é que essas reformas estão acontecendo a nível latino-americano por conta da constitucionalização, né, do que nós chamamos de decolonialidade. Então, você decolonializar o direito é decolonizar também a segurança pública. Então, você insere uma polícia mais plural, diversa, não é? Com carreiras mais objetivas, porque a carreira militar não tem nada de objetividade, né? Porque nem todo soldado vai virar coronel. Então, isso já gera um nível de tensão interna. Então, carreira única, desmilitarizada, que não quer dizer perda da farda, né? Nem de hierarquia, nem né? hierarquia. Você vai ter hierarquia e disciplina, mas, por exemplo, a Polícia Rodoviária Federal, ela é fardada, ela tem disciplina e hierarquia, e ela não é militar, ela é civil, né? E ela tem todas as características, digamos, simbólicas, né? De uma farda, mas é uma carreira única. Todo policial federal, da Polícia Rodoviária Federal, pode ser superintendente. Eles são todos eles. O que é o superintendente da Polícia Federal? É um primus inter pares, é uma expressão em direito para dizer que ele é o principal entre iguais. Ele não é no Polícia Militar, não. Polícia Militar é uma coisa tão distorcida que alguns coronéis, os que estão no topo da carreira, usam os soldados para limpar a casa deles, viram de fato subservientes, carregar mala, viram tropa auxiliar dos interesses da família do cara. Quer dizer, é uma coisa de um atraso que é absurdo. Sem falar o problema do controle das armas, que é outro elemento central, né? Na prática, o que a gente vê é que no Brasil ainda a polícia é uma força auxiliar do Exército. E a gente precisa cortar isso.
A polícia precisa ser uma força pública da cidadania, da sociedade, regida por uma perspectiva que é um paradigma que a gente defende, que é a justiça cidadã, e não a justiça a partir do aparato do Estado. Porque, na verdade, se a gente trabalhar justiça cidadã, o cidadão pode e deve participar da segurança pública. No próximo bloco, tem o quadro Educar para os Direitos Humanos, com Ana Célia. É quando o professor Manuel Moraes e o nosso convidado Luiz Emanuel respondem uma pergunta feita por você que acompanha o TV Direitos Humanos. A gente volta daqui a pouco. Estamos de volta com o quarto bloco do TV Direitos Humanos, que nesta edição tem como tema a reforma das polícias e o combate ao crime na América Latina. Agora, Luiz Emanuel Barbosa, nosso convidado, e Manuel Moraes respondem uma pergunta enviada por quem acompanha o nosso programa. É o momento do quadro Educar para os Direitos Humanos, com Ana Célia. O papel que as polícias desempenham vai muito além de garantir a ordem pública e a segurança. Possuem também a responsabilidade de proteger e cumprir seu compromisso com cada cidadão e cidadã. Para cumprir esse papel, a colaboração de trabalho entre as polícias se torna necessária para criar uma nova abordagem e encontrar soluções que garantam a estabilidade, a confiança e o bem-estar de toda a sociedade. No Educar de hoje, a professora de Direito Luísa Azevedo, coordenadora de Segurança Pública Cidadã Unicap, fez uma pergunta aos nossos convidados sobre essa questão. Considerando que a criminalidade já se organizou de forma transnacional e que no Brasil, um país de dimensões continentais, ainda pairam essas dificuldades de diálogo entre as polícias de diferentes estados, imagina de diferentes países, que esforços poderiam ser priorizados nas esferas estaduais e federal para alinhavar essa integração? A gente agradece a Luísa Azevedo, professora de Direito, pela pergunta e já passa a bola aqui para nosso convidado, Luiz Emanuel, e depois o professor Manuel. Olha, assim, antes de mais nada, né, agradecer a pergunta à professora. E, assim, o raciocínio dela, acho que é bem interessante, né, desse ponto de vista. E, por incrível que pareça, né, a integração das polícias nacionais através da Interpol, nessa perspectiva do crime transnacional, é menos complicada do que a relação entre as polícias aqui dentro do país. Seja a Polícia Rodoviária Federal, como o Manuel falou, né, a própria Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Militar. Mais complicada você se refere à troca de informações? Troca de informações, esse trabalho, porque como é um serviço mais, vamos dizer, mais fino, então você tem um treinamento diferenciado, então as pessoas já têm essa perspectiva muito alinhada, então funciona muito bem. A grande problemática nessa perspectiva do crime transnacional é você ter o crime tipificado enquanto isso, enquanto crime. Então, às vezes, uma determinada conduta não é crime para um país, mas é crime para o outro, então começa a ser perpetrado num canto, se completa no outro, ou então a pessoa consuma em um território, né, e foge para o outro. Então, a problemática aí é o quanto determinada conduta ela é criminalizada ou não por um país ou outro. Mas nessa perspectiva do trabalho, a Interpol ela funciona como esse elo muito, muito interessante, né? Inclusive na busca, né, de pessoas, né, foragidas, fugadas, né? Eu acho que nessa perspectiva do crime transnacional o problema não está na polícia, né? A Interpol, como eu disse, né, a Interpol funciona até bem, né? A questão está em como determinadas condutas elas são combatidas do ponto de vista criminal por um país ou outro, né? Professor Manuel. Então, veja, em primeiro lugar, o crime não tem fronteira nacional, né? O crime e as características do crime transnacional, ela se desenvolve a partir de uma perspectiva neo-institucional, né? Uma área da pesquisa, da ciência política, da antropologia, que entende as dinâmicas a partir dessas corporações, castas e grupos criminosos, né? De uma forma muito articulada com o capitalismo, porque o crime que eles praticam é extremamente lucrativo. A gente está falando de tráfico de seres humanos, a gente está falando do tráfico de cocaína. Então, esse tipo de máfia, esse tipo de enfrentamento precisa ser feito com muita qualidade, com muita pesquisa e com muita capacitação. Então, o intercâmbio é investimento. Tem que haver investimento em polícia, inteligência, para que você possa aperfeiçoar os mecanismos de enfrentamento a esse tipo de crime. Você também tem um tripé para fazer esse enfrentamento, porque você não só tem a bala,
você pode enfrentar, e você precisa enfrentar a partir de informações financeiras. Veja, um controle financeiro, né, desses mecanismos, porque para operar, o crime organizado ele funciona como se fosse uma empresa, que tem gerente, supervisor, presidente, daquele tipo de organização. E eles têm ativos, né? Então eles compram apartamentos, eles investem em fazendas, eles compram propriedades. Então os países precisam trocar informação para exatamente mapear quais são essas propriedades, desapropriar essas propriedades ou enfim, fazer um processo de resgate disso para impedir que esse crime prevaleça, prospere. Então, muitas vezes, a ação policial de inteligência ela pode ser mais eficaz sem dar um tiro sequer e desbaratar uma organização inteira. Mas essa interação entre países, pensando na América Latina, né, ela se dá de maneira pontual, eventual, quando o crime já acontece, ou ela tem se desenvolvido a partir de planejamento em conjunto, interação entre líderes de diferentes países? Como é que isso acontece na prática ou não? Ela só acontece quando o crime já se concretizou e a partir daí, então, é que as polícias vão interagir? Para você ter assim um grande sistema de, inclusive, processos e procedimentos de atuação policial, eu não conheço isso na América Latina. Né? É muito difícil você ter vamos assim, chamar de continente, né? A América Latina tão instável politicamente, né? E essa instabilidade ela não permite que as polícias tenham, vamos dizer assim, esse olhar de longo prazo e muito menos regionalizado. Preventivo, né? E preventivo, Não tem. Isso aí você encontra, por exemplo, dentro da União Europeia. Então, a perspectiva da polícia europeia, você já consegue, vamos dizer assim, interligar as polícias muito mais facilmente. Né? E assim, aproveitando até um gancho da fala de Manuel, né? E aproveitando também da pergunta da professora, né? Veja, né? A Interpol ela pode até fazer esse trabalho de coordenação muito interessante, mas pegando um crime, por exemplo, um crime transnacional de tráfico de pessoas, né? Você pode ter esse caminho da Interpol muito bem construído, chega na polícia, no topo da polícia do país que recebe essa pessoa, né, que a deixa lá em cativeiro, mas quando você chega na polícia da ponta, às vezes a polícia da ponta está dentro de todo o processo de corrupção, né, garantindo a execução daquele crime, né, a persecução. É o bom e velho policial rufião, né, que também cuidava disso, né. Então você tem essa dificuldade também, né? Então, pela parte de cima, né, mais qualificada, você vai chegando, mas quando você chega na ponta, você tem um sistema de corrupção que já envolveu aquela polícia local, né, e que dificulta o combate para aquele crime transnacional. É o que acontece, por exemplo, com o narcotráfico hoje no México. Mas se você não vem com a polícia nacional, né, que é muito mais qualificada do que aquela polícia local, o policial puxa a cadeirinha e senta e fica olhando o circo pegar fogo ali entre os narcotraficantes e a Polícia Nacional, né? Para a gente falar sobre É o que a gente tem na milícia do Rio hoje. Um outro ponto, né? A gente tem falado muito sobre instituição, e aí a gente vai estourar um pouquinho esse bloco, mas não tem problema, a gente faz o próximo um pouco menor. A gente tem falado muito do ponto de vista institucional, né? Se referindo a instituições. Vamos falar agora dos indivíduos, né? O que dizer sobre a situação, de uma maneira geral ou particular, se vocês quiserem destacar algum aspecto mais específico, do indivíduo, né? do operador, digamos assim, do agente que está ali, desse ator, dessa atriz que está ali no dia a dia, quando a gente pensa em reforma das polícias, né? O quanto esse debate tende a se refletir, uma vez, né, se instituindo determinadas medidas, numa melhor qualidade de vida, numa melhor condição de trabalho. Professor Emanuel. Veja, nós temos índices altíssimos de suicídio no Brasil de policiais. Em decorrência de depressão, em decorrência de jornadas excessivas. Eles não têm, digamos assim, espaços de formação de lazer, né? Então, realmente é preciso repensar a forma de concurso, de acesso. Para você ter ideia, antes das primeiras greves da PM, de 97, 60% dos PMs eram recrutados na sociedade, não havia concurso. Então, eram, na verdade, uma espécie de contingente eleitoral da política local, que eram colocados dentro da PM. E essas pessoas sequer sabiam até escrever e ler, não tinham formação. Então, com as greves, tiveram um efeito muito positivo nas PMs, porque elas efetivaram uma busca por maior profissionalidade.
Então você tem uma quantidade, os concursos, né, consequentemente, aumentaram a qualificação do policial. Então você encontra hoje policiais muito preparados do ponto de vista de uma formação jurídica, do ponto de vista, né, os delegados todos hoje são bacharéis, são obrigados a ter pelo menos um bacharel, e você tem aí um maior investimento. Mas ainda a gente sente um certo afastamento da sociedade. É como se a sociedade ela fosse um elemento, como se fosse um inimigo, como se fosse um ser estranho. Ele não se sente inserido. Então a pessoa pira, porque imagina, a pessoa está fazendo enfrentamento com o inimigo, mas ele mora na mesma favela, ele é fruto desse processo, ele também é negro, ele também está inserido na exclusão social, mas ele não consegue perceber que ele é parte dessa exclusão. Então, quando ele consegue, ou ele tenta fazer isso, ele entra em depressão, porque ele não se vê mais como aquele profissional tão livre como ele imaginava. Ele se vê pertencendo a uma engrenagem do qual ele não pode mais voltar atrás. Luiz Emanuel, para a gente falar sobre esse aspecto. Essa institucionalidade, essa polícia institucionalidade que a gente está falando, ela massacra hoje os bons policiais e as boas policiais. Então, aquelas pessoas, né, que realmente têm aquela perspectiva, né, de ser um investigador, uma investigadora, né, de ser aquele policial, né, de ponta, aquele do policiamento comunitário, né, que tanto tempo se falar da polícia, né, a patrulha do bairro. Então, essa perspectiva da segurança cidadã que demanda esse tipo de policial, nessa institucionalidade que a gente tem hoje, são policiais que são massacrados. Né? Então, são pessoas que têm aí o seu tempo de vida útil, né, 25 anos dentro da polícia, que a cada dia, né, é uma dificuldade tremenda, né? Seja por conta de outros colegas que entram nesse processo, né, de lidar com a criminalidade, né, de confabular com a criminalidade, e aquele policial passa a ser um problema para esses outros, né, que confabulam com a criminalidade, né? Mas assim, tem muita dificuldade. Eu mesmo já tive muitos alunos policiais. Sim. E eu me lembro especificamente de um policial civil, né, que, assim, por conta dessa pressão de plantão, me lembro até na época, né, eles dobravam os plantões. Então, como dizer, no bom linguajar, né, a pessoa ficava pilhada, né, você não tinha aquele tempo, né, e como ele passou por operações em situação de quase morte, né, assim, realmente de um risco muito grande, então aquilo deflagrou nele uma forma de reação e de conduta completamente estranha. Então, o que acontece? Né? É estranho em relação ao que ele era antes, né, enquanto policial. Então, a própria polícia ela não acolhe esse policial que sofre o risco de estar ali no dia a dia, de receber um tiro, né, de saber que ele está saindo para o trabalho, mas pode não voltar. E como é que a polícia vai tratar essa família? Então, a pessoa tem hora realmente que perde um pouco do controle. E ao invés da polícia acolher esse policial nessa situação, o que é que ele faz? Ele já tinha 3 processos administrativos. Então, tinha dia que ele chegava chutando porta dentro da faculdade. Então, a gente tinha que, né, fazer todo um processo de acolhimento para conhecer dessa situação dele, para poder não ser a faculdade, mas um espaço de expulsão dele. E não são casos isolados, né? Não, são muitos de jeito casos. nenhum. Depois do intervalo, tem o 5º e último bloco desta edição do TV Direitos Humanos. Daqui a pouco a gente volta. Chegamos ao 5º e último bloco do programa TV Direitos Humanos, que nesta edição fala sobre reforma das polícias e o combate ao crime na América Latina. E aí, então, né, professor Manuel, no final, professor Luiz Emanuel, a gente traz uma perspectiva de futuro, né? A gente retoma, né, professor Manuel, um pouco do que foi o início do programa, em que aí vocês contextualizaram as questões históricas, o legado autoritário, colonial, o impacto disso no comportamento das forças policiais, né, do ponto de vista institucional e também dos indivíduos, os principais desafios. Aí a pergunta agora é, e daqui para frente, né, qual é a visão que vocês têm? Né? Uma visão com a perspectiva de um horizonte um pouco mais otimista, ou vocês não são tão otimistas assim, começando pelo professor Manuel, 1 minuto e meio, depois o professor Luiz Emanuel. Professor Manuel, fique à vontade. Eu sou otimista porque a democracia prevalece, não é? A luta popular, os movimentos sociais cada vez se fortalecem, o movimento feminista na América Latina tem se consolidado. Então, acho que na perspectiva mais macro, a gente tem mais avanços do que retrocessos. Uhum.
Se a gente imaginar, por exemplo, né, a polícia antes da Constituição de 88, né, se você vir se o policial é completamente do policial diferente do policial de hoje, né, inclusive mais qualificado, mais treinado, né, e mais bem informado. Quer dizer que é uma polícia boa? Não, a gente tem uma polícia péssima ainda, de péssima qualidade, inclusive de péssima qualidade democrática. Mas a polícia também não é estranha dentro da qualidade da democracia que a gente tem. Então a gente melhorou muito nesses 30 e tantos anos de Constituição, e se a gente olhar um pouquinho mais para trás, nos últimos 40 anos a polícia melhorou muito, mas tem muito para melhorar. Então essa institucionalidade tem que ser muito mais aberta para a fiscalização. Isso vai ser bom para eles quando os próprios policiais perceberem que essa fiscalização ajuda os bons policiais, porque nós temos bons policiais, bons e boas policiais. Eu acho que aí a gente vai ter uma institucionalidade bem melhor. Mas se a sociedade não der esse suporte, ainda ficar, né, vendo essa institucionalidade tripartida aí, dependendo da qualidade da cidadania que vive, então essa transição, essa mudança, essa busca por reforma vai ser muito mais lenta. Infelizmente chegou ao fim do nosso programa. Nós agradecemos, né, professor Manuel, Obrigado. A sua presença, professor Luiz Emanuel, Eu mais que uma vez agradeço aqui. aí, o momento é estar de conversa. E haverá outras oportunidades, né, professor Manuel, para que o senhor volte aqui. Acho que tem muitos assuntos que a gente pode desenvolver, né, professor, a partir dessa discussão sobre a reforma das Se a polícias. gente pensar na América Latina, meu amigo, tem Dá para conversa fazer uma série, né? Dá. Tamo junto. Então, mais uma vez, muito obrigado pela Eu participação. agradeço. O TVDH é uma iniciativa da Cátedra Unesco Unicap de Direitos Humanos do Helder Câmara, produzido por estudantes de jornalismo do projeto de extensão EduComDH, Educomunicação e Direitos Humanos na Mídia, numa parceria com a Cátedra Luiz Beltrão de Comunicação, o Centro Dom Helder Câmara de Estudos e Ação Social, o Movimento dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais Sem Terra, o MST, o Centro das Mulheres do Cabo e o Centro de Cultura Luiz Freire. Acompanhe a gente nas redes sociais e traga sugestões. Anota aí, @programa tvdh.unicap. Estamos também no YouTube, nos canais Jornalismo Unicap e Cátedra Dom Helder. Lá você encontra outras edições do programa, sempre com o tema dos direitos humanos. Agradecemos pela companhia e até a próxima.